Hoje vamos falar sobre a diligência no trabalho missionário. Não só no trabalho missionário, mas também na diligência na nossa vida. Porque, afinal, a gente vem aqui para essa terra para cumprir uma missão. Então, essa lição de hoje, a gente vai poder ver, inclusive, o maior exemplo de diligência que nós já tivemos aqui nessa terra, que é o Salvador Jesus Cristo. Ele nos deu o exemplo perfeito de diligência e que devemos nos esforçar para seguir ao servirmos ao próximo e também fazermos a vontade do Pai Celestial. Essa lição ela vai ajudar você a buscar a ajuda do Senhor para se tornar mais diligente na sua vida e na sua preparação para servir como os missionários do Senhor. Nós vamos agora assistir um vídeo, logo no início aqui, que vai mostrar um pouquinho sobre como é importante e quais bênçãos advêm por nós sermos diligentes no trabalho missionário. Seguimos por meio da fé que temos, buscando sempre aumentá-la. Às vezes não é uma tarefa fácil. Aqueles que são impacientes, que não têm compromissos ou são descuidados, podem achar que a fé é furtiva. Aqueles que facilmente não têm compromisso ou são descuidados, desanimam ou se distraem facilmente, dificilmente a experimentarão. A fé vem ao humilde, ao diligente, àquele que persevera. Ela vem àqueles que se esforçam para permanecer fiéis. Essa verdade é ilustrada pela experiência de dois jovens missionários que serviram na Europa, numa área onde havia poucos batismos de conversos. Suponho que seria compreensível que eles pensassem que qualquer coisa que fizessem não faria muita diferença. Porém, aqueles dois missionários tiveram fé e estavam comprometidos. Eles decidiram que se ninguém ouvisse sua mensagem, não seria porque eles não tinham dado o melhor de si. Certo dia, sentiram que deveriam contatar os moradores de um bem conservado edifício de 4 andares. Começaram pelo primeiro andar e bateram em cada porta, apresentando sua mensagem de salvação sobre Jesus Cristo e a restauração de sua igreja. Ninguém no primeiro andar quis ouvir sua mensagem. Como teria sido fácil para eles dizer: bem, nós tentamos, vamos parar por aqui, vamos tentar em outro edifício. Porém, aqueles dois missionários tiveram fé e estavam comprometidos com o trabalho. Por isso, bateram em cada porta do segundo andar. E mais uma vez, ninguém quis ouvi-los. No terceiro andar, o resultado foi o mesmo. E assim também aconteceu no quarto andar. Bem, até baterem na última porta desse andar. Quando a porta se abriu, uma garotinha sorriu para eles e pediu que esperassem, enquanto ela falava com sua mãe. A mãe dela, que tinha apenas 36 anos, havia perdido o marido recentemente. Ela não estava com ânimo para conversar com os missionários mórmons e disse à garotinha para mandá-los embora. No entanto, a filha suplicou à mãe. Os rapazes são tão simpáticos, ela disse. Não vai levar mais do que alguns minutos. Então, com relutância, a mãe concordou. Os missionários deixaram a mensagem e entregaram um livro para a mãe ler. O livro de Mórmon. Depois que eles partiram, a mãe decidiu ler ao menos algumas páginas. Ela leu o livro todo em apenas alguns dias. Pouco tempo depois, essa maravilhosa família composta de mãe e filhas entrou nas águas do batismo. Enquanto a pequena família frequentava o ramo em Frankfurt, na Alemanha, um jovem diácono notou a beleza de uma das filhas e pensou: esses missionários estão fazendo um ótimo trabalho. Bem, o nome daquele jovem diácono era Dieter Uchtdorf.
E a charmosa moça, a que havia suplicado à mãe que ouvisse a mensagem dos missionários, atende pelo belo nome de Harriet. Ela é amada por todos que a conhecem quando ela me acompanha em minhas viagens. Ela tem abençoado a vida de muitas pessoas devido ao seu amor pelo Evangelho e à sua personalidade radiante. Ela é, sem dúvida, a luz da minha vida. Quantas vezes agradeci em meu coração pelos 2 missionários que não pararam no primeiro andar? Quantas vezes meu coração se enche de gratidão pela fé e o trabalho deles? Quantas vezes dei graças por eles terem continuado até chegarem à última porta no 4º andar? Em Doutrina e Convênios 4, do 2 a 6, versículo 2 até o versículo 6, fala um pouquinho sobre essa questão da diligência. Na verdade, ele traz vários atributos cristãos aqui nessa escritura. No versículo 2 está escrito: portanto, ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede, aí eu grifei aí, né? Vede que o sirvais de todo o coração. Isso é um atributo de Cristo, né? Servir, né? De todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. No 3, portanto, se tendes agora mais uma, desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. No versículo 4, porque eis que o campo já está branco para a ceifa. E eis que aquele que lança sua foice, não naturalmente, né? Mas aquele que lança sua foice com vigor, faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. E agora vários atributos. E fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. É muito importante. Vocês perceberam o que o Elder Uchtdorf falou sobre a fé, né? Que inclui a esperança, né? O amor, está tudo incluso aí. Mas a fé, ela é mais do que só agir, tá ali fazendo as coisas, mas é um esforço mental. Você percebe que os 2 missionários, eles tiveram que se esforçar mentalmente para continuar acreditando que iria dar certo. Então eles foram no andar, foram no outro, até que chegaram lá no 4º andar, lá no fim, né, para conseguir ver o resultado da fé deles. Então é muito importante, né, quando a gente olha sobre esse prisma, sobre esse ponto de vista, né? A fé é muito importante mesmo. E aí, o 6, que é o fim aqui, lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade, da diligência. E aí vem, né, um ponto que eu deixei até em vermelho aí, porque é o que nós estamos conversando aqui nessa aula de hoje. Diligência, de acordo lá com Pregar no Evangelho, que é um guia, né, para os missionários e também para nós, membros, que não somos missionários de tempo integral, né, ou seja, todos os membros. Esse guia, né, o Pregar no Evangelho, lá está escrito que diligência é um esforço consistente e sincero. Tá? De acordo com isso, tente lembrar algumas coisas, né, que o Salvador ele fez, que mostrou que ele foi consistente e sincero, que ele se esforçou naquilo. Uma das coisas que ele fez, que foi, na verdade, a parte, né, uma das partes mais importantes ali, foi espiar por nós. Né? Ele suou sangue por cada um dos seus poros, por nós. Não só pelos nossos pecados, mas pelas nossas dores, pelos pela nossa ansiedade, pelos nossos fracassos, para que a gente tivesse mais chances, para que a gente pudesse se arrepender e voltar a Ele. Então é muito importante a gente sempre lembrar disso.
de que mesmo que você esteja em alguma situação que está te deixando triste, preocupado, não vê saída, lembra do Salvador. Se você se achegar a ele e lembrar dos exemplos da vida dele, ou até das características dele, vai ficar mais fácil. Bom, agora vem a nossa primeira pergunta, tá? Lembra? Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Você clica lá, vai levar para um formulário, coloca os seus dados, seu e-mail, o e-mail do professor, não esquece, senão não vai chegar ali a recuperação para ele, ou a aula que você está fazendo aqui para ele, né? E aí você responde, coloca essa primeira pergunta lá, você vai ter que digitar ela lá, tá? O que é diligência para você? Digita lá naquela parte, conte uma experiência, né? E depois, na sequência, você responde lá, digita lá a sua resposta, tá? O que é diligência para você? Conte uma experiência em que você ou alguém que você conhece foi abençoado por meio da diligência. Tudo bem? Então, responde lá. Qualquer dúvida, fala com o seu professor. Vamos fazer uma autoavaliação agora? Você é diligente? Você pode se perguntar, será que eu sou diligente? O que mostra que eu sou diligente ou não? Então, você vai refletir agora em silêncio, dá uma pausa aqui no vídeo, e aí você vai refletir sobre como cada uma das seguintes declarações ali abaixo, tem 4 declarações, como essas declarações descrevem você, tá bom? Então, você vai verificar, né? Se cada uma dessas aí, ela descreve você. Eu trabalho duro até que um trabalho seja concluído com sucesso, mesmo que seja difícil. Isso mostra se você é diligente ou não, tá? Então, se você trabalha duro até que um trabalho seja concluído com sucesso, mesmo que seja difícil, está no caminho certo. Outro, vou olhar aqui agora para essa outra tela aqui. Trabalho de modo eficaz, mesmo quando não estou sob supervisão direta. Então, mesmo que não tenha alguém te olhando ou, né, te cobrando, você continua trabalhando de modo eficaz. Outro, as pessoas podem confiar em mim e no meu esforço para realizar uma tarefa. Ou seja, a pessoa também não precisa ficar te cobrando, ou elas não podem ficar desconfiadas, falar, ixi, acho que esse aí não vai conseguir, não. Não, pelo contrário, elas vão confiar em você cada vez mais, se você é diligente, né? Então, as pessoas podem confiar em você e no seu esforço para realizar uma tarefa. E, por fim, sinto alegria em fazer o melhor que posso. Se você sente alegria constante, claro, às vezes você vai ficar triste, mas se você sente alegria constante em fazer, inclusive, o melhor, cada vez você vai melhorando, então isso significa que também você é diligente. Sendo assim, vamos responder agora a essa próxima pergunta aqui, ó. Então lembra, vai lá no vídeo, né, aqui na descrição do vídeo, né? E aí você pega, clica no formulário lá, para o link para ir para o formulário e responde lá. Primeiro digita a pergunta lá, tá? Como Jesus Cristo é um exemplo de diligência? Digita lá e depois logo embaixo você responde. Então responda lá, escreve lá. Como Jesus Cristo é um exemplo de diligência? Como que você vê ele como um exemplo de diligência? Tem vários exemplos, você pode dar exemplos lá na hora que você for citar o Salvador, tá bom? Bom, a diligência, ela traz muitas bênçãos para nós, né? E a gente pode se tornar cada vez mais até obediente com a diligência. Aqui tem algumas bênçãos, tá? Aqui não estão todas, mas eu separei algumas bênçãos que a gente recebe por ser diligente. Bom, uma delas é ser abençoado com o poder do Senhor. E depois eu te convido a ir lá no livro de Mórmon, em Moroni, no capítulo 7, versículo 33, e também em Moroni, no capítulo 10, no versículo 7, tá? Porque ali fala sobre ser abençoado com o poder do Senhor. Então a diligência, ela nos abençoa com o poder do Senhor. Porque sem o poder do Senhor a gente não consegue fazer nada. Vejam o próprio Salvador Jesus Cristo. Ele precisava do poder do Senhor para poder realizar tudo. E a gente precisa do poder de nosso Pai Celestial e também de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, exercer a fé em Jesus Cristo, no Pai Celestial, com diligência, com constância, né, com esforço sincero, aí a gente acaba sendo abençoado com o poder dele. Uma outra forma uma outra bênção, quer dizer, é receber o Espírito Santo e entendimento. Quantos de nós não precisa de entendimento? Às vezes a gente não entende uma coisa. Às vezes nos pedem uma coisa e falam, não entendi isso. Por que será que estão me pedindo isso? Né?
Ou por que será que isso está acontecendo comigo? O seu esforço constante, né, seu esforço ali para ser sincero, né, e continuar, né, sua diligência, isso vai te ajudar a receber o Espírito Santo e também a receber entendimento, porque é o Espírito Santo que nos dá entendimento. Por isso você continua estudando ali, com diligência, né, diligentemente, em espírito de oração, né, o Evangelho, e isso vai te ajudar para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, ensina você, te dê entendimento e ajuda a aplicar aquilo que você está estudando nas Escrituras na sua vida. Um outro ali, ó, tornar-se mais semelhante ao Salvador. A diligência, ela nos ajuda com isso. Quanto mais a gente busca, né, nos esforçar para ser constante ali em aprender o que o Salvador mostrou para a gente fazer, cada exemplo da vida dele, cada característica dele. Então, a própria diligência é um atributo de Cristo. Então, isso vai te ajudar a servir melhor ao Senhor, a dedicar tempo às pessoas, a Ele. Né? Você vai poder sentir essa mudança. E você vai ver que você vai se tornar cada vez mais, por causa da sua diligência, cada vez mais semelhante a Ele. Outras bênçãos aqui, ó. Ter alegria e satisfação. Quantos de nós não queremos ter satisfação? Sabe, estar satisfeito? Nossa, às vezes a gente faz coisas e parece que não fica patinando, né? Parece que nunca a gente termina algo. Dá essa impressão, às vezes. Mas se a gente é diligente, se a gente é constante ali, a gente vai ter satisfação. A gente vai ver que a gente termina algo e que daqui a pouco vai começar outro mesmo, mas a gente vai continuar. A gente não vai desistir. Assim como os missionários ali do discurso do Elder Uchtdorf, né, que ele citou. Então, a diligência no trabalho missionário, inclusive, né, e no serviço ali é uma expressão também de amor, como diz aí, né, pelo Pai Celestial, por Jesus Cristo, e aí isso automaticamente você vai ter esse sentimento de satisfação. Dá uma lida lá em Alma 26:16, no livro de Mormon, você vai poder ver um pouquinho melhor sobre isso, tá? Bom, outra bênção, confiança e confiança de outros. Já falamos um pouquinho sobre confiança de outros, né? Que as pessoas vão passar a confiar na gente, quando a gente é constante. Então, ser diligente significa que as pessoas ela pode confiar em você e também no seu esforço. E você vai ganhar também a confiança do Pai Celestial, né? Para realizar tudo o que for necessário, que você está precisando. Tá? E quando você faz um trabalho de uma maneira eficaz ali, diligente, né? Mesmo que alguém não está olhando para o que você está fazendo, sem supervisão, sem ver que você está sendo cobrado, isso mostra que você é fiel e que você é confiante. E uma outra bênção que eu separei aqui é estar preparado para compartilhar o Evangelho. Quando a gente é constante, por exemplo, a diligência ali para aprender como eu compartilho o Evangelho, como eu posso ser um bom missionário, né, a servir. Então, isso vai nos dar a bênção, que a gente está sendo constante nisso, né, para aprender, para poder estudar sobre isso. Então, isso vai nos dar a bênção de saber, de estar melhor preparado para compartilhar o Evangelho. Tanto, né, como eu disse, tanto na nossa vida pessoal, quanto quando a gente for missionário. E o próprio presidente de Dorf, não sei se vocês lembram, ali no final do vídeo ele cita a bênção que ele recebeu. Então, não só a gente recebe bênçãos por ser diligente, mas todos aqueles que são ao nosso redor. Por exemplo, o que os missionários fizeram, ele nem estava por perto ali quando aconteceu tudo, mas, de alguma forma, ele foi abençoado, porque, afinal, era a esposa dele, né? Então, quantas vezes agradeci em meu coração pelos 2 missionários que não pararam no primeiro andar? Quantas vezes meu coração se enche de gratidão pela fé e pelo trabalho deles? Quantas vezes dei graças por eles terem continuado até chegarem à última porta do 4º andar? Então é uma grande bênção, né? Não só para aqueles que, né, estão ao nosso redor, mas também para nós. Responde então a nossa última pergunta. Tá bom? Vamos ter ali a última pergunta. Vai lá no formulário, digita essa pergunta. Não esquece de digitar essa pergunta lá, tá? E na sequência escreve a resposta dela. Então, como a diligência me ajudará a me tornar mais semelhante ao Salvador? Então, como? Escreve lá. Como que a diligência vai ajudar você a se tornar mais semelhante ao Salvador? Não esquece de pôr isso lá com detalhes, hein? Pode dar exemplos da sua vida também, do que você pode fazer, tá? Por fim, faça um resumo. Depois das 3 perguntas que você vai digitar a pergunta e responder cada uma delas, você vai fazer um resumo da aula que você assistiu. Não esquece de fazer esse resumo lá também no formulário.
Gostaria de poder prestar meu testemunho a vocês. Eu sei que o Salvador, ele nos ama muito. Eu sei que o que ele declarou aí é verdade. Ele disse, lá em João 6,38, né? O Salvador disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A gente sabe quem o enviou. Foi o Pai Celestial. Ele também nos enviou aqui para uma missão. A missão de, principalmente, voltar na presença dele, como famílias. Lá no templo, a gente aprende a ser mais como o Salvador Jesus Cristo. Lá no templo, inclusive, nós fazemos um trabalho missionário muito grandioso. Inclusive o trabalho missionário para a nossa própria família. Aqueles que estão, que a gente fala, né, simbolicamente, tem um véu, eles estão do outro lado do véu. Estão lá no mundo espiritual, aguardando as bênçãos que vêm por nosso serviço dirigente, em poder ser batizados por eles, poder fazer as ordenanças que o Salvador Jesus Cristo ensinou nas Escrituras, que elas são realizadas no templo de Deus. O templo é a casa do nosso Pai. E é lá onde a gente pode buscar mais força e paz. Eu sei disso. Eu sei também que nós podemos ser mais constantes, diligentes, para seguir o exemplo do Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.